Oi, 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 hoje eu vou falar sobre Mobile Country, o jogo que dizem ser o mais assustador e doentio do Roblox. No começo, o jogo nos dá algumas informações. Em 1995, no condado, haviam 34 desaparecidos, mas em apenas 2 meses, o número aumentou para 508. Além disso, muitas casas foram invadidas também, então o governo fez uma transmissão emergencial na TV. Nela, a polícia relata um caso que foram atender, de um morador que falou estar ouvindo sons estranhos em volta de sua casa. A polícia afirma que, ao chegar lá, se deparou com uma criatura pálida de quase 8 pés de altura, com corpo anormal e sensibilidade auditiva. E antes que a criatura pudesse fugir, o policial tirou a seguinte foto. A recomendação era fechar as portas e janelas. O toque de recolher era às 8 da noite, e jamais era para chegar perto daquelas criaturas, ou dos anjos caídos, como eram chamados. Mas não se preocupe, isso não é o pior. O pior é que o nosso protagonista não viu o noticiário. De manhã, nós acordamos como um garoto chamado Henry, sozinho, pois seus pais viajaram e iam ficar fora por um bom tempo. Então deixaram uma lista com algumas tarefas para ele fazer. Ele teria que levar o lixo para fora, fazer suas atividades de casa e alimentar os animais. Quando ele termina de ler a lista, o telefone toca. Hey, Dorkface. Heard your parents left last night. Me and the boys are gonna pass by your house on our way to Trevor's later. Looks like we'll be paying you a little visit tonight. Esse cara claramente faz bullying com Henry, mas ele não precisa se preocupar com isso, já que seu irmão Chris vai chegar de noite. Remember to keep the horses. He's almost killed them. Anyway, you'll probably be asleep when I get home, so I'll see you tomorrow. Henry tá sem sorte hoje. Vamos tirar o lixo de casa e acabamos vendo um carro passar e derrubar alguns arquivos. E adivinha só o que tem no título do papel? Anjos Caídos. Henry então decide guardar os papéis, que pareciam ser bem importantes, caso aquele carro voltasse. E aí, meu parceiro, tudo bom? Henry guarda os arquivos e vai fazer a tarefa. E pra vocês terem noção, eu não tinha reparado no nome dele, então eu errei o meu próprio nome. Henry desce pra fazer um lanche e antes de voltar pro seu quarto pra continuar a tarefa, ele ouve o telefone tocar. Foi nada, foi super normal, cara. No momento em que eu vou estudar, algum vidro se quebra. Henry volta pra conferir e vê que a janela foi quebrada. Então ele limpa os cacos no chão só preocupado com o que os pais dele iam pensar sobre isso. Tipo, ele não percebeu que alguém invadiu a casa dele, tá ligado? Ele volta pro quarto e finalmente termina as atividades. Então ele dorme. Olá, você anda cansado ultimamente? Você acredita que sua vida tem um propósito? Nossos pensamentos são o que nos definem. Todas as pessoas desse planeta já fizeram, disseram ou falaram mal. Há apenas uma exceção. Você confiaria sua vida a alguém que nunca lhe contasse uma mentira? Não importa quão extravagantes sejam suas alegações? Henry, você não tem muito tempo. O que realmente importa é que você acredite naquele que nunca mentiu. Olá. Você consegue ver? Está nas árvores. Onde você está? Você gosta de testes, não é? Você sabe o que é isso? Podemos te ver através do vidro. O Henry então acorda, lembrando que não deu a comida dos animais. Ele pega a lanterna e vai para baixo, mas então ele ouve alguém batendo na porta. O que é bem estranho, já que tá bem tarde da noite. Era um senhor pedindo por ajuda porque seu carro quebrou. Mas é claro que a gente não ia deixar ele entrar. Você tem uma casa muito legal, Henry. Eu acho que já ouvi isso antes. Ele insiste para que eu deixe ele entrar. Eu nego e ele faz isso.
Eu fiquei atrás da porta sem palavras. Eu podia ouvir barulhos em todos os lugares. Eventualmente tudo ficou quieto. E então percebi o que estava acontecendo. Henry parece ter achado aquela coisa muito familiar. Mas depois ele ainda supõe que foi o Benson mexendo com ele. Aí depois ele vai pegar, a comida dos cavalos, ignorando que tem anjos caídos bizarros circulando a casa dele. E pra completar, ele vai até o celeiro e vê que não tem cavalo nenhum, eles desapareceram. E se isso já não fosse o suficiente, ele vai procurar pelos cavalos na floresta. Henry então chega em uma parte da floresta e se depara com isso. Os cavalos estão mortos e amontoados. Henry volta correndo, chega perto da casa e... tem uma criatura enorme aracnídea dentro da casa dele. Mas por incrível que pareça, ele só nota que a porta tá aberta e decide entrar na casa. Agora que eu tô entendendo o Benson, pelo amor de Deus. Ele nota os arranhões no chão, mas... é até engraçado falar, mas ele acha que foi ele mesmo que fez isso quando tava limpando o vidro. Ou também que foi o Benson brincando com ele. Ele revista um pouco a casa e não encontra nada. Aí ele decide ver os arquivos que o carro deixou cair, já que ele não voltou. O documento é extremamente confidencial e estava sob proteção de um cara chamado Bill. E o documento é de uma empresa chamada Elk Inc., cujo CEO se chama Alan Fletcher, que eu acabei não citando, mas no começo o rádio fala do desaparecimento desse cara. Nessas próximas folhas, dá pra entender que a empresa Elk Inc. tinha um projeto secreto chamado Projeto 12, liderado por Alan Fletcher. E muito provavelmente esse projeto é as criaturas que vimos antes. A empresa fazia experimentos não autorizados, e então o projeto parou de ser da empresa e passou a ser do governo. No final dos arquivos, temos uma fita VHS e, bom, a gente não vai deixar de olhar, né? Por algum motivo, a TV da sala não tá funcionando e a gente tem que descer pro porão pra encontrar uma outra que tá lá guardada. Eu quase infartei nessa hora. A visualização das seguintes imagens sem a devida autorização é punível por lei. Qualquer pessoa encontrada culpada será multada em $500 ou rapidamente demitida. Em seguida, o narrador fala que aquilo era uma fita de treinamento para novos funcionários do Departamento de Pesquisa do Condado de Mulberry. Fala sobre como deveriam agir caso se deparassem com os animais da região. Também fala que caso encontrassem pessoas perdidas na floresta, deveriam ajudar, e se encontrassem pessoas suspeitas na floresta, deveriam denunciar. E até que enfim, chegamos nos humanoides. Quando você encontrar um humanoide, você deverá relatar o máximo de informações possível pelo seu rádio de emergência. Não retorne até que você tenha reportado com sucesso um humanoide, ou você será enviado de volta para a prisão. Agora vem as pistas de como saber se tem um humanoide por perto. Marcas de arranhões, muitos ossos ou matéria orgânica são sinais de que eles estão por perto. Henry não acredita muito na fita. Ele sobe e vai finalmente dormir, então ele começa a sonhar. O sonho nos lembra tudo o que aconteceu que ele disse que tinha esquecido. E se trata de um acampamento que ele tinha feito em família. O acampamento seria em um lugar chamado Bear Lake e eles saíram às 6 da manhã para lá. Ele gravou um pouco, mas logo sua gravação foi interrompida pois seus pais iam precisar da câmera depois. No caminho, acabaram encontrando Daryl, um amigo do pai do Henry. Lembrando que foi citado antes que ele estava envolvido em investigação de alguma coisa que estava censurada. Ele deixa Henry gravar um pouco com a sua câmera, mas o garoto ouve uma conversa em que Daryl fala que a câmera tem sensor de movimento e pode detectar algumas coisas a 12 pés de distância. Quando ficou de noite, os pais de Henry ficaram fotografando a floresta. Os pais desse menino estavam trabalhando procurando alguma coisa, mas eles não conseguiram o que queriam. Às 3h20 da manhã, Henry acorda com alguma coisa lhe chamando, enquanto seus pais estavam dormindo. Então ele pegou a câmera e saiu pela floresta, procurando quem lhe chamava. O garoto andou para muito longe tentando achar a voz, e eventualmente ela parou. Então ele esperou ela voltar.
Eu fiquei entediado e voltei para a cama. Queria o quê, meu filho? Que a criatura te pegasse? Bom, o que quer que tenha sido aquilo, seguiu eles para casa. Isso que a gente vai ver agora foi na noite seguinte do acampamento. A criatura tenta falar com a gente, mas não dá pra entender. E de repente, ela cria olhos. Sua alma. Harry acorda, mas o detector de fumaça está disparado. Ele se aproxima, mas uma mão desliga a luz do quarto de seus pais. Harry entra pra investigar e não acha nada, né? Porque ele nunca nota nada, mas claramente tem uma criatura ali nos observando. Bizarro. Harry aproveita que já estava ali para usar o banheiro. Então ele finalmente percebe que tem alguma coisa na casa dele e vai se esconder. E aqui temos um minigame, mas de qualquer forma a gente perde. Você deve testemunhar sua própria morte. O irmão de Henry chega de carro com um farol bem alto, e Henry corre para encontrá-lo, mas ele precisa se apressar mais porque está tendo um incêndio em sua casa. Henry chega até o carro do irmão, mas então percebe que ele não está lá. Então Henry vai procurar seu irmão no meio do milharal, e ele vê Chris caído no chão. Don't worry about me. Get to the car now. O garoto reza e pede para que Deus salve ele. E na mesma hora, o carro chega e resgata ele. Eu retiro o que disse no começo de que ele estava sem sorte hoje. Henry sobe no carro e sai em segurança. E esse foi o vídeo, pessoal. Obrigada por assistir até aqui.